Sentir demais, ansiedade que não passa, descontar as emoções na comida, explodir com quem você ama, ou até mesmo sentir tanto, mas não conseguir compartilhar, se fechar para não ferir os outros. Se você se identifica com algum desses pontos, o episódio de hoje vai fazer muito sentido para você. O episódio do Consciente e Coerente de hoje é para você que tem dificuldade de lidar e de gerenciar suas emoções, que sente muito, mas ainda não sabe como expressar essas emoções, muitas vezes segura para que isso não dificulte a sua vida, ou até mesmo fala tudo sem parar, passa por cima das pessoas e depois se arrepende. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, mas não como um conceito distante, um conceito só bonito, mas como que isso se aplica na prática. Eu me chamo Agatha Menoita, eu sou especialista em mudança de comportamento consciente. Há mais de 10 anos eu guio mulheres nessa jornada de transformação profunda de dentro para fora. Vocês já sabem que eu sempre começo o episódio pedindo algo para vocês que é muito pequeno, mas que vocês sempre esquecem e que é muito importante para mim e que, assim, vale muito a pena, porque com certeza se esse episódio muda a sua vida, ele também pode transformar a vida de outra mulher. Então, quando você curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui, ele chega em mais mulheres. Então, se você tá no YouTube, faça isso rapidinho, é bem simples. E se você tá pelo podcast, pelo Spotify, dá 5 estrelas, porque dessa forma o podcast aparece para mais pessoas também. Então, você clica aqui no lado direito, 3 pontinhos, avalia com as 5 estrelas e eu vou ficar muito feliz e muito grata. Eu sempre reforço isso porque eu mesma esqueço. Tem vários podcasts que eu amo muito, inclusive eu sempre cito os episódios que eu escuto aqui no meu podcast ou até nas mentorias, eu também tô sempre compartilhando, sempre indicando, e isso é muito importante, justamente para a gente conseguir disseminar, né, mais informações. O episódio de hoje, além de trazer reflexões, insights, ele também vai trazer direcionamento. Eu vou compartilhar algumas ferramentas que eu uso na minha vida e na vida, né, das mentoradas que eu guio. Então, você já vai sair daqui com ferramentas e é importante que a gente compartilhe isso com mais pessoas para que elas também tenham essas ferramentas, tá? Então, se você é nova aqui, também deixa aqui nos comentários de onde você veio, se foi uma indicação, se você estava passando aqui, né, pelo YouTube e encontrou esse vídeo, ou pelo podcast, pelo Spotify. Eu quero te conhecer e seja muito bem-vinda. Então vamos lá, porque inteligência emocional é um tema muito importante, só que eu vejo quando eu abordo isso, principalmente, né, nas mentorias, é um tema que ainda é pouco conhecido de forma profunda e prática e muito visto de forma superficial. Inteligência emocional é sobre ser sempre positiva, sempre estar de bem com as suas emoções, e não é sobre isso. Na mentoria, eu tenho exemplos de todos os tipos. Então, eu tenho desde aquela mulher que não sabia lidar com as emoções, mas mesmo assim, né, falava sobre tudo que sentia, achava que ser, né, uma pessoa emocional fazia parte dela e que era só falar tudo que sentia, que esse era o certo. Assim como também mulheres que, por medo, né, de expressarem o que sente, não saberem a melhor forma de fazer isso, por medo do julgamento, medo de incomodar, guardaram por tanto tempo o que sentiam, que se sentiam sufocadas. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mentorada que uma das maiores habilidades dela é ser sensível. Então, ela tem uma sensibilidade em relação ao que ela sente, o que as pessoas sentem, muito forte, que é um dom, né? Nem todo mundo é sensível da mesma forma, cada um tem suas habilidades. Mas o ponto é que, por ela não ter inteligência emocional até então, uma das coisas que sempre aconteceu foi que ela deixava essas emoções virem à tona e ela expressava isso sem filtro nenhum, né? Compartilhando aquilo que ela estava sentindo e com o pensamento de você que lide porque eu sou assim. E por conta dessa explosão que ela tinha, ela começou a receber muitos comentários, né, negativos em relação a isso. Nossa, você é muito grossa, você não deveria ser assim, isso me faz mal. E ela começou a se fechar. Então ela foi para o outro extremo, onde ela entendeu que tá, então eu não posso ser tão emocionada, eu tenho que guardar as minhas emoções, não posso expressar, né? Esse é um ponto que acontece muito, justamente porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Então a gente acha que ou eu falo tudo, ou eu não falo nada, ou eu não sinto nada. E inteligência emocional não é sobre isso. No processo dela, uma das coisas que eu senti como mais importante de fazer é mostrar para ela que o problema não estava em sentir. Então, que era importante, inclusive, ela sentir.
Só que o mais importante era ela aprender a gerenciar essas emoções, né, antes de expressá-las, para que isso seja feito de uma forma mais consciente e coerente, né, que é o que eu falo. Então o problema não é sentir, mas é você não saber gerenciar essas emoções. E aprender a gerenciar as emoções não é uma coisa tão comum. Na escola a gente aprende, né, sobre matemática, sobre português, sobre história, só que a gente não aprende sobre como gerenciar as nossas emoções. Então, os nossos pais, por exemplo, hoje a gente até tem mais informações sobre isso, né, mas antigamente a gente não tinha, por exemplo, né, a internet, o acesso tão fácil assim, os nossos pais faziam aquilo que eles achavam que era o melhor, muitas vezes até espelhados pelas próprias experiências que eles tiveram, né, com os pais deles. Então, não necessariamente se aprendeu a lidar com as suas emoções. E aí isso é um grande problema, porque quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, além de toda essa confusão aí, né, que eu falei que a gente pode fazer com as outras pessoas e tudo mais, quando a gente tá cheio dessas emoções e não sabe lidar com elas, muito provavelmente a gente busca outras ferramentas para lidar com ela, como por exemplo a comida. Eu sempre cito para vocês um livro que eu gosto muito. Eu queria ter ele aqui, eu tenho bastante de livro aqui. Eu tenho certeza que ele está em algum lugar, mas eu não estou encontrando, que é o Mulheres, Comida e Deus. E nesse livro a autora, né, fala sobre o quanto, quando a gente é pequeno e passa por situações desafiadoras, se a gente não tem um suporte por falta de ferramentas, por sermos pequenos, a gente acaba usando coisas externas, como por exemplo a comida. Mas agora, como mulheres adultas, por já conseguir desenvolver essas ferramentas, é muito importante que a gente reconheça esse padrão e fale, não, eu não quero mais usar a comida, ou, por exemplo, compras, ou vícios, ou a própria fuga, né? Enfim, eu não quero fugir mais das minhas emoções. Eu quero aprender a reconhecer e a lidar com essas emoções de forma inteligente, de forma intencional, para poder fazer, né, escolhas mais conscientes e coerentes, atitudes mais conscientes e coerentes. Quando a gente fala de inteligência emocional, tem várias abordagens, né? Na minha pós, por exemplo, eu estudei isso através de diversas abordagens, mas o pesquisador que mais disseminou esse termo foi o Daniel Goleman, né, que é um psicólogo, e ele disseminou esse termo a partir do livro dele, que é o Inteligência Emocional, e eu quero trazer ele como uma referência aqui hoje, justamente porque vocês vão entender que eu gosto muito do conceito dele, porque ele vai trazer dentro, né, do conceito dele, que é dividido em 5 habilidades. 2 delas eu citei no último episódio, onde eu falei sobre autoconsciência e autorregulação. Então, por isso que eu vou usar ele como um bom exemplo aqui hoje para a gente entender um pouco mais sobre o que é inteligência emocional. Acho que é válido também compartilhar que a inteligência emocional foi um conceito que começou a ser estudado depois que os pesquisadores começaram a perceber que mesmo que muitas pessoas tivessem um QI elevado de inteligência, né, de cognição ali, às vezes faltavam habilidades de gerenciamento emocional e isso fazia com que elas não conseguissem alcançar os resultados que elas queriam, como, por exemplo, de se comunicar bem, de liderar uma equipe. Então, a inteligência emocional, por exemplo, ela é muito falada em ambientes corporativos, porque é claro que é muito importante, né, o seu nível de inteligência. O Daniel Goleman, na aula da pós-graduação, ele até fala, não é que eu, como muitas pessoas acreditam, né, que eu falei que o QI emocional é mais importante do que o QI intelectual. Não é isso, é só que se você tem o QI intelectual muito bom, mas não tem o QI emocional, isso pode te prejudicar. Então é muito importante que você tenha os dois, né? Vamos trabalhar com tudo que a gente pode. Então o Goleman, ele vai trazer 5 dimensões da inteligência emocional. E a gente pode pensar que inteligência emocional é você aprender a ter uma boa percepção das suas emoções e um bom gerenciamento dessas emoções para que depois você possa colocar elas para fora, né, de uma forma mais inteligente. Acho que esse seria um bom resumo, uma boa definição. Como eu falei, o primeiro é autoconsciência, que nada mais é do que você aprender... Não. Então, a primeira dimensão é a autoconsciência, que nada mais é do que você estar consciente de você, das suas emoções, do que você pensa e do que você sente.
Eu percebo que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade até de nomear o que está sentindo. Então, será que isso aqui é medo? Será que isso é raiva? Será que é ansiedade? Será que é alegria? Será que é animação? Então, quando a gente for falar de exercícios, né, eu já vou dar um spoiler que um dos exercícios que a gente pode fazer é justamente aprender a nomear as nossas emoções. Eu, por exemplo, antigamente dizia muito que eu estava muito ansiosa. Então, eu falava, nossa, eu tô muito ansiosa pra tal coisa que vai acontecer. E com o tempo, eu fui entendendo que se eu conseguisse mudar isso, né, para animada, porque nesse caso eu estava animada, não estava ansiosa, né, eu estava animada, eu só estava feliz que algo ia acontecer. Isso me ajudava até a lidar melhor, porque as palavras, elas importam, né, a gente traz uma intenção na palavra. Ou quando, por exemplo, eu tô com raiva, né, se eu consigo nomear raiva, eu consigo trabalhar com a raiva melhor do que se eu não sei nomear e eu acho que eu tô triste, por exemplo. Então, de novo, né, tô dando muito spoiler já, tô animada pra falar desse assunto. Quando a gente for falar das ferramentas, nomear vai ser importante, porque daí a gente também tem uma ferramenta específica para cada emoção, basicamente, sabe? Aqui, para trabalhar a autoconsciência, também é muito importante a gente perceber o quanto que o mundo acelerado de hoje influencia, né, nessa autoconsciência. Porque a gente tem muitas informações, muita gente falando, e muitas vezes a gente pega aquilo que as pessoas estão falando pra gente sem necessariamente ser aquilo que a gente está sentindo. Pessoas que também têm, né, uma hipersensibilidade, eu, por exemplo, sou muito sensível, eu costumo ser muito influenciada pelas emoções que as pessoas sentem, pelo ambiente, né, vamos se dizer assim. Então, muitas vezes, aquela tristeza que eu tô sentindo, ela não é uma tristeza minha. Eu fui em um lugar triste e eu acabo ficando triste também. Então, aprender a fazer também essa diferenciação, né? O que é do outro, o que é meu, acredito que faz parte da autoconsciência. Autorregulação. Então, como a gente também falou no episódio anterior, né, onde eu falei sobre como autoconsciência e autorregulação ajudam a gente a lidar melhor com a comida, né? Então, como fazer escolhas mais conscientes e coerentes na alimentação. O autogerenciamento, ele tem relação com você aprender a observar, né? Você identificou qual que é a emoção e aí você lida com essa emoção da melhor forma possível. Eu gosto bastante de um esquema, né, que a gente tem de ferramenta para aprender a lidar com as nossas emoções, que é o esquema do farol, né? Então, eu costumo chamar de terapia do farol. Que a gente usa, os semáforo também pode ser, né? Depende do que você chama. Tem cidades que vão chamar de sinaleiro, por exemplo. Que, enfim, o farol de trânsito, né? O semáforo do trânsito, onde ele tem ali a luz vermelha, a amarela e a verde. Então, quando o farol tá vermelho, é essa parte que a gente para ter autoconsciência, a gente fala, calma, eu tô sentindo alguma coisa diferente, deixa eu perceber aqui o que é. O amarelo, ele é uma atenção, é nesse momento em que você faz esse gerenciamento, em que você fala, eu fiquei triste porque aquela pessoa me falou aquilo, e isso fez com que eu me sentisse triste porque o pensamento que eu tive foi XYZ, né? Então, você processa. E aí o verde é quando eu processei, aí eu posso fazer o que eu acho que eu tenho que fazer com isso que eu processei, com essa informação. Então, por exemplo, às vezes, o melhor a fazer é comunicar para aquela pessoa, olha, eu tô triste, eu fiquei triste porque você fez isso e aquilo. Para mim é importante que isso não aconteça, né? A gente também tem um ponto aí da comunicação, que a gente já vai entrar nessa habilidade, né? Nessa dimensão. Mas eu gosto muito dessa estratégia, né, do farol, que é você processa e depois você decide, escolhe o que vai fazer com aquilo. Isso é autorregulação, né, autogerenciamento. Muitos pesquisadores não gostam tanto da abordagem do Goleman porque ela complica um pouco mais e ela mistura um pouco de habilidades de personalidade, né, traços de personalidade com essa questão da inteligência emocional. Porque, por exemplo, né, a terceira dimensão é a motivação interna. Então, é a gente ter consciência do nosso propósito, né, de uma forma mais específica, do significado que aquilo tem pra gente. Então, fazer as coisas, né, ter atitudes com base no nosso interno e não numa pressão externa ou no que as pessoas estão falando e pressionando a gente a fazer, sabe? É um pouco do que eu chamo de escolhas conscientes e coerentes, que é fazer uma escolha coerente com aquilo que faz sentido pra você, sabe? A quarta dimensão é empatia. Esse é um termo que é um pouco complicado, porque
também, né, os conceitos, eles podem ter várias abordagens e podem ser vistos de forma que mais complica do que ajuda, assim, né? Formas até deturpadas. Então, muitas pessoas confundem empatia com simpatia, que é você ser super legal, e aí você falar, não, sinto muito por você estar sentindo isso, precisa de ajuda, ou coisas assim. Mas, ou até muitas pessoas agem sem empatia nenhuma, né? Que complica também muito a situação, então não conseguindo ver o lado do outro. E a empatia é justamente isso, né? Você buscar compreender as emoções e o porquê das emoções daquela pessoa, porque as pessoas vivem situações diferentes e as pessoas têm histórias diferentes e a gente vai ter visões diferentes das coisas e, consequentemente, sentir coisas diferentes, né? Mesmo na mesma experiência. Então, a empatia é você conseguir compreender que a outra pessoa tem as suas motivações para estar sentindo aquilo. Um exemplo, né, de uma situação sem empatia é você falar, tá tudo bem, isso é simples, né, lida com isso, não é nada. E um exemplo de algo bem simplificado, tá, com empatia, é você falar assim, entendo que você possa estar sentindo essa insegurança, me conta um pouco mais, né, por que você está se sentindo inseguro, o que te traz insegurança, o que te gera insegurança. Não necessariamente a gente vai resolver o problema da outra pessoa, mas a gente vai compreender. E o quinto, para finalizar, são as habilidades sociais. Então, as suas habilidades em relacionamentos, né? Habilidade de inspirar, de trocar, né? De comunicar, de liderar. Como eu falei, entram muitas habilidades, o que pode complicar um pouco, como a minha intenção é simplificar. Só quero que você fique com a quinta dimensão como uma habilidade de se relacionar com as outras pessoas. E é óbvio que você não precisa nem decorar essas 5 dimensões e nem sentir uma ansiedade para conseguir aprender tudo isso de uma vez. A gente precisa ir por etapas. E tudo começa por você. Tudo começa do lado de dentro. Na sua capacidade de parar e se perceber, perceber o que você sente, ter a disposição de aprender a lidar com essas emoções, de gerenciar essas emoções. E para te ajudar, eu vou trazer aqui 4 ferramentas práticas, né, que eu uso no meu dia a dia e que também eu ensino mentoradas a usarem para lidarem, né, desenvolverem inteligência emocional. E a primeira ferramenta que eu uso muito e que eu vejo que poucas pessoas, né, usam dessa ferramenta que é tão poderosa, inclusive, que faz tanta diferença. Se você é uma mentorada e que teve diferença fazendo essa atividade, ou até mesmo você foi inspirada por mim em algum vídeo, alguma coisa assim, mas percebe a diferença que isso tem, deixa aqui nos comentários para inspirar outras mulheres, tá? Que é a ferramenta da escrita intuitiva, da escrita terapêutica, do diário, né, de autoconhecimento, do diário emocional, que nada mais é do que você escrever sobre o que você sente e sobre as situações. Aqui eu vou dar até o meu próprio exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade emocional e uma variação emocional e uma intensidade emocional muito grande. Então, as coisas que elas acontecem, geralmente elas vêm como uma onda emocional muito grande pra mim. Pra todo mundo vem como uma onda, né? Todo mundo tem emoções, acho que esse é um ponto muito importante de falar. Mas as pessoas lidam de forma diferente, sentem de forma diferente. E eu sinto muito, vem aquela onda. Então, por exemplo, eu e meu namorado, a gente tem algum conflito. Um conflito pequeno, o conflito é desse tamanho. Pra mim, o conflito é desse tamanho quando acontece, na hora ali que acontece. E aí, o que eu preciso fazer? Inclusive, ele já sabe. Se eu vou lá e falo, vou escrever, já volto. Se ele me vê escrevendo, né, saindo de uma conversa, indo escrever, ele já sabe que é isso. Que é a forma como eu aprendi, né, a lidar com as minhas emoções, ao invés de eu, antes, por exemplo, né, que eu saía chorando e falava ali tudo que vinha na minha cabeça na hora, e era ruim, depois eu me arrependia daquilo que eu tinha dito. Hoje eu aprendi a escrever e a processar, né, essas emoções. Então, quando eu escrevo, eu consigo não ter medo até do julgamento, todas aquelas coisas que impedem a gente de comunicar de uma forma assertiva, quando a gente está escrevendo, a gente tira, né? A gente, enfim, pode ser sincero e aprende a reconhecer com o tempo, cada vez fica mais fácil reconhecer suas emoções quando você escreve sobre isso. E aí já entra até a segunda ferramenta, porque a primeira, ela vai, né, dar espaço para essa segunda, que é nomear o que você sente, porque como eu falei, muitas vezes a gente confunde, né, ansiedade com medo, com frustração, com raiva. Então, quando você aprende a nomear o que você está sentindo, fica mais fácil. Por quê? Entra a terceira ferramenta, que também é uma ferramenta simples, né? Na verdade, são várias ferramentas simples, mas que exigem um processo de autoconhecimento, que é
você ter uma lista de coisas para lidar com aquela emoção. Eu vou primeiro contextualizar para depois mostrar como funciona na prática. Muitas vezes a gente, por exemplo, desconta as emoções na comida, porque a gente tá com raiva e aí a comida vai lidar com essa raiva. A gente tá feliz e aí a comida vai ser usada para comemorar. Por falta de autoconhecimento, muitas vezes nós não temos uma boa bagagem de o que me dá prazer, o que me acalma, o que me anima. Então, é muito legal a gente ter listas, né, de o que me acalma, o que me dá prazer, para que nesses momentos em que, por exemplo, nossa, eu tô exausta. Se eu tô exausta, o que eu preciso, será que é comida? Ou será que tem outras ferramentas que eu posso usar para lidar com esse cansaço, com essa exaustão? Coisas que vão me descansar, por exemplo. Então, na minha lista, por exemplo, de descanso, eu tenho escalda-pés, banho quente com calma, ver uma série que me faz viajar e não ficar pensando em coisas do meu dia a dia. Nas coisas, por exemplo, que me dão prazer. Eu amo muito conversar com amigas, eu amo ligar para amigas, né, e ficar conversando sobre mim, sobre planos, sobre a vida delas. Eu gosto muito de, por exemplo, sair para correr, isso me dá prazer, isso me traz a endorfina. Então, ter essa lista é uma ferramenta que eu uso muito, muito, muito na mentoria. Ter essa lista, e aí essa lista ela vai exigir autoconhecimento, né? Experimentar as coisas. É importante, porque ali na hora que acontecem as coisas, muitas vezes a gente acaba que age por impulso e é uma parte também ali, né, da inteligência emocional. A gente age com o modo automático, que é aquilo que a gente está mais acostumado a fazer. Então, se você está mais acostumado a comer, talvez esse seja o seu primeiro impulso. E se você não tiver essa lista que te ajuda, que é fácil, né, de você olhar e falar, eu vou fazer isso, o seu cérebro ele não gosta muito de pensar, né? A gente, enfim, quer gastar menos energia, então a gente vai fazer aquilo que é automático. Então, ter essa lista é o que eu chamo de ajudar a Agatha do futuro. Ajude o você do futuro a fazer escolhas melhores, né? Então, tem essa lista, porque essa lista, ela ajuda a gente a lidar com essas emoções sem a gente usar algo que depois vai trazer um resultado ruim a longo prazo. Então, por exemplo, se eu uso sempre a comida, depois eu vou ficar insatisfeita com o meu peso, a minha saúde pode ser prejudicada. Se eu uso, por exemplo, compras, eu posso me endividar. Enfim, né? Todos os vícios ali têm seus prejuízos a longo prazo. Então, eu ter ferramentas é muito importante. E aí, a quarta, não podia faltar a respiração, né? O mindfulness, a atenção plena. Eu sou fanzaça e eu sempre vou reforçar isso aqui pra vocês, porque eu era a pessoa que, gente, respirar, não consigo. Olha só como eu sou. Mas respirar, gente, é a dica mais simples, né? Mais comum e a menos utilizada. É muito doido isso, né? Porque qualquer lugar do mundo, quando a gente tiver com alguma coisa, a primeira coisa que vão falar pra gente se acontecer alguma coisa é: calma, respira. Por quê? Porque a respiração é uma forma de regulação emocional, né? Então, eu acho que eu queria fazer um episódio só sobre isso, para não ficar muito longo aqui. Mas todas as vezes que a gente respira de forma intencional, a gente consegue regular o nosso corpo. A gente tem acesso ao nosso sistema autônomo, né? A única forma da gente ter acesso a esse sistema autônomo, que é um sistema que funciona sozinho, sem você querer, a própria respiração, né? Você não precisa querer respirar, você respira, seu coração bate, mas através da respiração você consegue ter acesso a esse sistema de forma presente, né? De forma intencional, de forma consciente. Eu queria usar uma palavra que eu não tô lembrando aqui. Mas, por exemplo, na ansiedade, o seu coração ele acelera e você fica com a respiração muito rápida. Se você consegue observar isso, parar e respirar de forma intencional e devagar, você consegue desacelerar o seu coração. Você consegue aquela sensação, né, de, por exemplo, o corpo tremendo, as pernas tremendo. Você consegue, através da respiração, gerenciar isso. Respirar foi uma das coisas que transformou a minha vida e principalmente a minha comunicação. Hoje, por exemplo, eu estava super empolgada, olha só. Só o fato de ter trazido aqui para você sobre respiração me lembrou de respirar, e isso já me traz uma leveza maior, uma presença maior. Antes, quando eu não tinha acesso a essa ferramenta tão poderosa e tão barata que é a respiração,
eu não conseguia me comunicar, porque daí eu começava a ficar nervosa, porque, por exemplo, aqui eu estou falando com o celular, né? Com você, mas através do celular. Mas eu adoro, por exemplo, fazer palestras, eu faço palestras, rodas de conversa, onde tem várias mulheres, né? 100 mulheres, 500 mulheres me olhando, e nessa hora eu vou tremer, com certeza eu vou ficar nervosa, uma grande responsabilidade falar para tantas pessoas, para tantas mulheres, mas isso hoje já não me atrapalha mais, porque antes, quando eu fui apresentar meu TCC, por exemplo, da faculdade, queria desmaiar, e era professora e mais 5 pessoas. A partir do momento em que eu comecei a conseguir criar essa autoconsciência, me observar e respirar, hoje eu fico nervosa, dá uma tremedinha, mas através da respiração eu vou me regulando emocionalmente, consequentemente eu consigo continuar fazendo aquilo que é tão importante para mim. Então ter conversas difíceis, por exemplo, é difícil, é desafiador, mas através, né, dessa ferramenta a gente consegue se manter presente e até numa situação desconfortável a gente consegue lidar com aquela situação. Então, às vezes, você tem muita dificuldade, por exemplo, de se posicionar no trabalho ou de conversar com um cliente, dependendo aí, né, do que você é, e essa respiração te traz esse autocontrole que você tanto acha que vem através, né, da rigidez, ele vem através da presença. Então, é claro que fazer isso na hora do vamos ver é difícil, né? Nenhum soldado treina na hora da guerra. Os soldados treinam antes. Então, diariamente, praticar o mindfulness, praticar a respiração, a atenção plena, é uma ferramenta essencial, top 1 para uma inteligência emocional. E a mensagem final aqui que eu quero deixar para você é que você é um ecossistema. Por que eu falo de alimentação, depois eu falo de trabalho, depois de relacionamentos? Porque tudo começa em você. E a forma como você lida com você, as ferramentas que você tem dentro de você, ela vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então, é sobre você e, consequentemente, sobre o reflexo que isso traz para a sua vida, né? Os seus resultados, o externo, assim como o corpo, é um reflexo de você internamente. Essa semana mesmo eu compartilhei lá no Instagram que eu recebi um feedback de uma mentorada de 1 ano e meio atrás que ela fez a mentoria e ela veio compartilhar comigo. Ela comentou assim, né? Tenho 3 coisas para te contar. Sendo que as 2 primeiras eram sobre os relacionamentos dela, né? O posicionamento dela nos relacionamentos, que ela tinha terminado um relacionamento que ela precisava muito terminar. Depois ela falou sobre o trabalho dela, né? Que ela tinha conseguido sair de um trabalho que não fazia sentido e estava buscando algo mais coerente. Depois ela falou que ela estava muito mais animada com os exercícios e conseguindo praticar os exercícios que antes parecia ser impossível. E por fim ela falou, tem um detalhe também, eu já consegui perder mais de 13 quilos. E ela colocou isso como detalhe porque é o que eu trago, né? Não é que isso não importe e que a gente não tenha olhado, por exemplo, na época, né, da mentoria, para a alimentação dela, né, para o que comer, alimentação equilibrada, a gente olhou para isso. Mas para que ela pudesse fazer todas essas coisas que ela fez, ela teve que olhar para ela, né, que aprender a ter essas ferramentas, a gerenciar suas emoções, que inteligência emocional, como eu falei, né, uma das coisas que a gente mais vai trabalhar, posicionamento, comunicação, para que todo esse externo fosse só um reflexo. Então, se você se reconhece nesse episódio, se você tem desafios de lidar com as suas emoções, tem desafio de reconhecer suas emoções, percebe que te falta essa inteligência emocional que, consequentemente, afeta nos seus resultados, afeta no seu corpo, na sua relação com a comida, relacionamentos, trabalho, eu quero te trazer aqui que esse não é um problema seu que não tem solução, isso tem solução. E é isso que eu guio, inclusive, na Mentoria Florescer, onde meu objetivo é justamente te ajudar a fazer essa transformação que vem de dentro para fora, para que os seus resultados eles sejam coerentes e sustentáveis. Se você quer entender se esse processo ele é para você, as informações elas estão lá no meu link da bio, no Instagram, e também eu vou tentar deixar aqui embaixo um link para você saber mais informações e aplicar para a mentoria. Vai ser um prazer enorme te guiar nessa jornada e ter você como um grande exemplo mais pra frente num próximo episódio de alguém que também transformou a sua vida. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi sua parte favorita. Não esqueça que mulher forte não habita em corpo fraco e nos vemos no próximo episódio.